Jennifer Harris tinha 28 anos quando desapareceu em maio de 2002. Ela estava morando com a avó e passando por um período turbulento na vida envolvendo divórcio, falência e relacionamentos abusivos. Jennifer estava na casa de uma amiga e saiu para encontrar alguém, mas nunca mais foi vista com vida novamente. Olá, ouvintes queridos! Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá, o seu podcast preferido de mistérios e crimes não resolvidos. Eu sou a Marcela, a host desse podcast. Geralmente eu falo essa frase para lembrar vocês sobre a parte dos mistérios quando não envolve, um crime no caso e tal. Mas dessa vez não. Dessa vez foi só pra lembrar mesmo. Você só falou por falar. Só falei por falar. Pra enganar a galera. Exatamente. Porque o caso de hoje é um crime, ponto. Uhum. Não é tipo o caso da Glória Ramírez, que é um mistério médico, ou um caso de ET, nem nada. É realmente uma história comum de uma mulher que desapareceu e coisas aconteceram depois. E aqui é o Alexandre pra falar, acho que 2 coisas, talvez 3, não sei. A gente tá gravando no Dia dos Namorados. Sim. Noite do Dia dos Namorados. Então fica aí pra vocês, ouvintes, o que a gente tá fazendo na noite do Dia dos Namorados. É porque a gente não gosta de comemorar no dia, né? A gente sai no dia antes, no dia depois, então parece que é uma grande coisa, mas fica aí o que a gente faz por vocês. A segunda coisa, a Marcela tinha me falado que tinha um belo roteiro de 12 páginas. Me mandou a versão do roteiro de 12 páginas mais cedo, que eu já li. Olha, eu li o roteiro. Eu também. Acho que foi milagre aconteceu. Foi o meu presente pra você de Dia dos Namorados. Eu li o roteiro e aí, durante o dia, eu tô só escutando a Marcela. O que a Marcela tá fazendo no computador? E agora ela me vem falando que o roteiro tem 15 páginas, né? Acontece. Eu sei que vocês gostam de episódios maiores. Eu, pessoalmente, adoro quando tem 12 páginas. Pra mim, é o ponto perfeito. É uma molezinha pra você editar. Exatamente. Por final, vocês já sabem, esse podcast aqui, que tem 15 páginas de roteiro, ele é feito graças à ajuda financeira dos nossos queridíssimos apoiadores que ajudam esse podcast a seguir, a ficar no ar, a pagar as nossas compras de mês e as nossas contas. Certo, Marcela? Certo. E se você quiser se tornar um apoiador e ajudar a gente pra caramba, vê lá na Aurelo como faz, vê no Apoia-se como faz, procura Detetive do Sofá, tem link sempre aqui no post. E como sempre, também segue a gente no Spotify, segue a gente no Instagram, manda oi no Instagram, comenta no post que a gente fez no Instagram, responde aqui as respostinhas do Spotify, interage com a gente, indica pros amigos, tudo. Você pode fazer um monte de coisa pra ajudar a gente. O podcast. E eu acho que agora sim, Marcela, me conta o que aconteceu com a Jennifer Harris. Tá gravando? Tá gravando. Tá. Já aconteceu antes, né? Chegou nessa hora. Semana passada, sabe? A gente teve que regravar o início todo. É. Jennifer Harris era uma mulher muito inteligente e bonita. Ela tinha cabelos ruivos cacheados, olhos castanhos e parecia a Merida da Disney. Lembra da Merida, do Valente? Ela era ambiciosa, cheia de vida e tinha um espírito livre. Segundo quem a conhecia, a Jennifer era uma pessoa maravilhosa em todos os sentidos. Tipo eu. Não sou, amor? Claro. No Dia dos Namorados, você tá rindo da minha frase? Maravilhosa. Ah, tá. Na época da escola, a Jennifer era popular e atlética. Ela jogava tênis e era líder de torcida. A Jennifer estava na 6ª série quando ela começou a namorar o Rob Holman, um aluno da 5ª série. Eles foram os primeiros namoradinhos um do outro. No ensino médio, os 2 adolescentes eram praticamente inseparáveis. O Rob passou a fazer parte da família Harris praticamente desde que ele era criança, e a Jennifer era muito apaixonada por ele.
A Jennifer tinha grandes sonhos, maiores do que ela poderia alcançar na pequena cidade de Bonham, onde ela morava com a família. Ela tinha potencial para explorar horizontes maiores do que apenas o condado de Fannin, no Texas. Então, a Jennifer se mudou para Dallas para fazer faculdade de Biologia Marinha. Alguns anos depois, o Rob também foi para Dallas e os dois se casaram no ano de 1996. Quando terminou a faculdade, a Jennifer fez um mestrado em Cinesiologia, Bem-Estar e Nutrição. Um ano após o casamento da Jennifer e do Rob, a mãe dela morreu de câncer no cérebro. Em 99, a Jennifer e o Rob compraram uma casa no subúrbio de Dallas, mas já estavam havendo alguns atritos no relacionamento deles, segundo a irmã mais nova da Jennifer, Alyssa. A Jennifer tinha amadurecido muito lidando com o câncer e com a perda da mãe, e ela queria crescer e evoluir ainda mais, avançar na vida e na carreira, almejar por coisas melhores. Mas o Rob ainda estava preso naquela mentalidade meio redneck do interior e simplesmente não ia mudar. De acordo com a família da Jennifer, o Rob, que trabalhava com paisagismo, preferia o ritmo mais lento da zona rural de Bonham, enquanto ela gostava de morar na cidade grande. E esse era o grande motivo de brigas entre o casal. A Jennifer também abraçou um estilo de vida holístico, segundo seu pai, Jerry, e se matriculou numa escola de massoterapia. Foi nessa época que a Jennifer conheceu um homem chamado James Hamilton, com quem ela começou a namorar. Os dois tinham as mesmas opiniões, mesmo estilo de vida e objetivos similares. Ambos tinham o desejo de abrir um centro de massagens e bem-estar em Dallas. Mas o relacionamento da Jennifer com o James era complicado. Também. Sim, eu falei. Ela tinha muitos relacionamentos difíceis na vida dela. O James morava com a mãe do filho pequeno dele e ainda tinha outro bebê a caminho, apesar do casal já não estar mais tendo um relacionamento amoroso. A mãe dos filhos do James, chamada Cindy Fields, até chegou a conhecer a Jennifer e gostava muito dela. Mas, mesmo assim, as coisas eram meio estranhas, né? Ainda mais com crianças envolvidas e tal. Sem contar que a própria Jennifer ainda estava casada com o Rob. Casada e morando com o Rob. Sim, exatamente. A Alyssa, irmã da Jennifer, disse para ela que se envolver num relacionamento tão complicado não era uma boa ideia. Ela tinha que resolver a vida dela com o Rob antes de começar uma história com outra pessoa. Mas a Jennifer ignorou completamente o conselho da irmã. A Jennifer e o Rob já não estavam bem e com a intromissão do James no casamento, eu não posso imaginar que as coisas tenham ficado melhores. Houve alegações de que o Rob era abusivo com a esposa, mas nunca foi confirmado se ele abusava da Jennifer verbal ou fisicamente, ou os dois, porque nenhum boletim de ocorrência foi registrado. Em uma ocasião, o Jerry, o pai da Jennifer, foi até Dallas para fazer uma visita e ver como a filha estava. E quando o pai da Jennifer chegou na casa dela, ficou chocado ao ver buracos na parede. Embora ninguém tenha certeza de como eles chegaram lá, o Jerry afirmou acreditar que o Rob tinha feito aquilo. Segundo o Jerry, o genro teria dado socos na parede da sala e aberto 5 buracos do tamanho de bolas de beisebol na parede. Mas a Cindy, a mãe dos filhos do James, se lembra dessa história de forma diferente e afirma que foi o James quem deu os socos na parede. Ela me contou que tinha acabado de ter o primeiro filho do casal quando James apresentou ela para Jennifer e para o Rob. Inclusive, era ela quem estava criando o plano de negócios para o centro de massagens e bem-estar quando James os trouxe como parceiros de negócios. Um dia, o James chegou em casa com as mãos muito machucadas. A Cindy perguntou a ele o que tinha acontecido e o James contou que ele tinha batido nas paredes com tanta força que abriu até buracos. E a Jennifer também teria confirmado isso para a Cindy.
Enfim, o Jerry se lembra, dos buracos na parede como uma obra do Rob. Mas a Alyssa, a irmã da Jennifer, se lembra de algo ainda pior. Uma noite, a Jennifer ligou para ela falando baixo, com uma voz chorosa e trêmula. Ela disse que o Rob, o marido, tinha chegado em casa bêbado e a estuprou. A Jennifer, infelizmente, não procurou a polícia para fazer uma denúncia. O que eu, de certa forma, compreendo, Porque se em 2024 ainda não acreditam nas mulheres que denunciam estupro, imagina em 2002. E pior ainda é que a Jennifer tinha sido estuprada pelo próprio marido. Então aí é que não iam acreditar nela mesmo. O pior de tudo é que depois que a Jennifer desapareceu, a polícia interrogou o Rob e ele disse que ela que era a pessoa abusiva do relacionamento. No interrogatório, ele disse para a polícia que a Jennifer já era temperamental e cabeça quente quando nos casamos. As coisas tinham que ser do jeito dela, senão nada feito. Às vezes eu a agarrava ou segurava para impedi-la de me bater e tal. O Rob é a única pessoa que pinta esse retrato da Jennifer, é claro, Em 2000, o Rob resolveu voltar para a cidadezinha de Bonham e o namorado da Jennifer, o James, foi morar com ela. Eles se tornaram sócios numa empresa de massoterapia no subúrbio de Dallas. Mas a paixão da Jennifer pelo James desapareceu rapidamente. O James até queria se casar com ela e a pediu em casamento algumas vezes, mas ela recusou, e ele ficou muito chateado com isso. Os investigadores particulares que trabalham nesse caso até hoje dizem que o relacionamento da Jennifer com o James era bem difícil. Ou eles estavam sempre muito apaixonados e grudados, ou estavam brigando um com o outro. A Cindy, a mãe dos filhos do James, também tinha uma relação complicada com ele e teve até que fugir para o Colorado para conseguir escapar dos abusos e da agressividade do ex-parceiro. Fugi para o Colorado depois do nascimento do nosso segundo filho em 2000. Em abril, eu iniciei o processo para obter uma ordem de restrição permanente contra o James e entrei com um pedido de custódia dos nossos filhos, disse a Cindy. A verdade é que, de qualquer jeito, com o Rob ou com o James, eu não acho que a Jennifer estava em boas mãos. Os dois parceiros eram homens abusivos e pareciam tratar muito mal a Jennifer. Na primavera de 2002, a Jennifer estava levando uma vida emocionalmente complicada. Ela havia se divorciado do Rob e o seu relacionamento com o James ia de mal a pior. Para aumentar o caos, o centro de massagem e bem-estar da Jennifer e do James não deu certo e a Jennifer foi forçada a declarar falência, porque estava tudo no nome dela. Ela estava se sentindo muito infeliz. Sem emprego e sem renda, ela confidenciou à prima Susan Bowen que havia voltado a manter contato com o ex-marido Rob, que agora tinha uma nova namorada. A Jennifer chegou a dizer para Susan que ainda amava o Rob e que o queria de volta, e ela até já tinha dito isso para ele também. O Rob admitiu mais tarde à polícia, num dos interrogatórios, que embora ele tivesse namorada, ele e a Jennifer ainda estavam fazendo sexo. Eles tinham se encontrado umas 4 ou 5 vezes desde dezembro de 2001. A Jennifer estava vivendo uma vida dividida até certo ponto, mas o James não sabia disso. Ele não fazia ideia sobre esses encontros dela com o Rob, ou pelo menos foi isso que ele sempre afirmou. Um dia, em meados de abril de 2002, a prima da Jennifer, a Susan, a viu do lado de fora do seu prédio com um caminhão de mudança. Ela perguntou o que a Jennifer estava fazendo ali, e a Jennifer disse que estava se mudando de volta para Bonham e que iria morar com a avó delas por algum tempo. A Susan morava no mesmo prédio que a avó, então foi por isso que ela viu a Jennifer, se mudando ali para o prédio que ela morava. A Susan chegou até a brincar com a Jennifer nesse dia, dizendo que sabia que ela só estava voltando para a cidade para ficar perto do Rob. A Jennifer riu, mas não respondeu nada.
No dia 12 de maio de 2002, por volta das 8 horas da noite, a Jennifer deixou a casa de uma amiga da família, chamada Christy Farr, dizendo que iria encontrar alguém. A Christy foi a última pessoa a vê-la viva em Bonham. A Jennifer tinha passado aquele domingo, que era Dia das Mães, junto com a família dela, e à noite ela tinha ido até a casa da Christy para conversar e pegar uma receita com a amiga. Quando a Jennifer saiu da casa da Christy, ela não disse para onde estava indo. A Jennifer tinha 28 anos e ela dirigia um Jeep verde. Segundo os investigadores, a Jennifer chegou a ligar para o Rob mais cedo naquele dia e pediu para vê-lo, mas ele recusou porque já tinha outros planos com a namorada. Uma mulher chamada Rhonda Fitzwater, residente de Bonham, passeava com o cachorro todas as noites. A Rhonda estava caminhando nessa noite de 12 de maio pela estrada municipal 2610, perto do Lago Bonham, uma estrada bem deserta, quando ela avistou um Jeep verde vazio parado na beira da estrada. A Rhonda nem deu muita atenção e deixou aquele carro para lá. Mas, na noite seguinte, dia 13 de maio, ela estava passeando com o cachorro novamente pelo mesmo lugar e notou que o Jeep verde ainda estava parado ali. Aí a Rhonda alertou a polícia de Bonham. Os policiais logo descobriram que o Jeep pertencia a Jennifer Harris, que tinha sido dada como desaparecida pela avó naquela manhã. Sem notícias da Jennifer e sem ter uma maneira de entrar em contato com a neta, a vovó, doente e preocupada, contatou as autoridades na manhã do dia 13 de maio, porque a Jennifer não tinha voltado para casa na noite anterior. A família da Jennifer foi imediatamente informada sobre a descoberta do Jeep dela, e as buscas pela Jennifer foram iniciadas oficialmente depois que o carro foi encontrado. Enquanto a polícia processava o Jeep em busca de alguma indicação de onde a Jennifer poderia estar, antes, deles rebocarem o carro para o pátio, o James apareceu no local. Foi estranho porque a polícia só tinha avisado para o pai da Jennifer onde o Jeep dela tinha sido encontrado, mas o James apareceu ali do nada. Ele disse que estava passando pelo local quando reconheceu o carro da Jennifer e parou para ver o que estava acontecendo. Mas essa era outra cidade. Era outra cidade. O James morava em Dallas. E ela se mudou, né? Ela tinha se mudado para Bonham. Ok. Então, assim, o que ele estava fazendo lá no dia seguinte que ela desapareceu? Será que ele tinha ido lá para procurar por ela? Talvez, pode ser. Mas foi estranho que ele apareceu na hora que o carro foi encontrado, no local onde o carro estava. E ninguém sabia disso ainda, tirando o pai da Jennifer. Enquanto a Jennifer estava desaparecida, as autoridades chamaram o ex-parceiro de negócios e ex-namorado dela, o James Hamilton, e o ex-marido, o Rob Holman, para serem interrogados. Eles queriam saber se algum dos homens tinha falado com a Jennifer ou tinha estado com ela na noite em que ela desapareceu. Era um interesse legítimo, ainda mais no James, que tinha aparecido do nada onde o Jeep estava. O que é muito esquisito é que os policiais, eu não sei se por inexperiência ou por burrice mesmo, já começaram as conversas com os dois homens lendo os direitos deles. Caraca, tudo que você falar pode ser usado contra você e tudo mais. Exatamente. Já informaram que eles tinham direito a advogados e que tinham o direito de permanecer em silêncio. Isso normalmente se faz quando você dá voz de prisão a uma pessoa, não quando você quer ter uma conversa informal sobre alguém que está desaparecido há poucos dias. Desse jeito você assusta a sua testemunha e faz até ela se fechar, Não é uma estratégia inteligente. Mas, pelo menos, os dois homens concordaram em falar sem a presença de advogados, inicialmente. O James Hamilton alegou que ele tinha um álibi para a noite de 12 de maio, quando a Jennifer desapareceu. Ele estava a mais de 1 hora de distância, em outra cidade, com um amigo comendo no McDonald's. Ele também fez e passou em um teste do polígrafo. Não que isso seja grande coisa. Mas o Rob, o ex-marido da Jennifer, estava preocupado com o seu próprio álibi. Logo de cara, ele já disse para o policial que o interrogou
que ele tinha saído para comprar cerveja e visitar alguns amigos na noite do dia 12. Mas os amigos não estavam em casa. Então, ele decidiu dirigir por 5 horas pelas estradas do condado de Fannin. Por isso, ele não tinha um álibi e por isso ele estava preocupado. É uma coisa muito normal, né? Quem nunca resolveu ficar dirigindo por aí a esmo, sem rumo, por 5 horas? O Rob também começou um interrogatório dizendo que ele não tinha visto a Jennifer naquele dia. Mas, quando foi pressionado, a história dele mudou. O Rob afirmou que viu um Jeep que poderia ser o da ex-esposa. Eu estava na estrada municipal 898, na placa de pare, perto do semáforo de pedestres. Então, virei para o norte. Ela estava vindo da direção oposta, indo para a cidade. Ele também disse que a Jennifer não tinha visto ele, porque ele, meio que se abaixou, assim, tentou se esconder dela. O Rob relatou que ele tinha estado com a Jennifer pela última vez 1 mês antes do desaparecimento dela, num cinema drive-in em Bohan. Ele concordou em fazer um polígrafo para comprovar a sua história, mas depois mudou de ideia, provavelmente aconselhado pelo advogado. No dia 18 de maio de 2002, um pescador encontrou o corpo da Jennifer flutuando no Rio Vermelho que permeia o condado. Aí, a investigação de desaparecimento se tornou uma investigação de assassinato. 6 dias depois do desaparecimento da Jennifer, um pescador chamado Eugene Dollar encontrou o corpo dela no Rio Vermelho, completamente nu e já muito decomposto. O corpo estava a cerca de 3 quilômetros a leste da ponte do Rio Vermelho. Quando a autópsia foi feita, o legista classificou a morte da Jennifer como um homicídio violento e afirmou que os ferimentos sofridos por ela afetaram alguns dos seus órgãos internos. Eu acho que até aí não tinha nada de anormal. Mas teve outro detalhe que foi revelado nessa autópsia que parecia bem estranho. O útero da Jennifer estava faltando. Isso poderia ter acontecido antes dela morrer, de propósito ou acidentalmente feito pelo assassino, ou poderia ter sido em decorrência da vida selvagem no Rio Vermelho. O legista ia precisar fazer mais algumas análises para determinar com exatidão. Mas era só o útero que estava faltando? O útero, uma parte da bexiga dela e talvez mais alguma parte de algum órgão. Mas, não era especificamente. O útero estava faltando ele inteiro, entendeu? Por isso que chamou a atenção. A autópsia da Jennifer não detalhou exatamente como ela morreu. Isso não foi possível por causa do estágio de decomposição, assim como não foi possível determinar se ela tinha sofrido violência sexual. Os investigadores afirmaram que esse foi um crime extremamente incomum. E ainda disseram também que o assassinato da Jennifer estava repleto de detalhes repugnantes. O Jim Holloway, um dos investigadores particulares que trabalha para a família Harris até hoje, chegou a dizer que eles poderiam ter atirado nela, poderiam tê-la esfaqueado, mas eles não precisavam fazer o que fizeram. E eu fiquei curiosa para saber o que fizeram. Porque, como a autópsia nunca foi divulgada, nós não sabemos que detalhes repugnantes são esses ou a que exatamente o Jim estava se referindo quando ele disse isso. Mas eu acho que semana passada a gente já teve detalhes bem horríveis de uma autópsia, então a gente não precisa repetir a dose hoje, né? Ao mesmo tempo, deixar a nossa imaginação a pior coisa que a gente consegue pensar, às vezes é bem pior. Por isso que eu prefiro não pensar, não especular. Depois que foi divulgado que a Jennifer foi vítima de um homicídio e que o útero dela estava faltando, a melhor amiga da Jennifer, chamada Jill Wagner, procurou os investigadores com uma bomba para contar. A Jennifer tinha falado para ela que estava grávida. E não só isso, ela ainda disse que o filho que ela estava esperando era do Rob, o que deixou a Jill chocada, porque ela não sabia que a Jennifer estava transando com um ex-marido. E o Rob não queria ser pai e tinha sugerido que a Jennifer fizesse um aborto.
Ele disse até que pagaria para ela fazer o procedimento. A Jennifer teria falado para ele que ia pensar, mas na verdade já tinha decidido que não faria. Tudo isso, segundo a Jill. A Jennifer também tinha falado sobre a gravidez para a prima Susan. Ela disse que estava grávida de 17 semanas. Mas a Susan não sabia se deveria acreditar ou não, porque ela já tinha percebido que a Jennifer estava muito desesperada para voltar com o Rob. E a Jennifer sempre dizia que fazia mind games com o marido e tal. Então a Susan ficou meio com um pé atrás quando a Jennifer contou para ela a notícia da gravidez. A Susan também se perguntou como a Jennifer podia ter tanta certeza que o filho era do Rob se ela realmente tivesse grávida, já que 6 semanas antes a Jennifer ainda estava morando com o James. E até 3 semanas antes ela ainda estava saindo com os 2 caras ao mesmo tempo. Claro que ela não falou isso para Jennifer quando recebeu a notícia, A Susan só comentou sobre esses pensamentos que passaram pela cabeça dela com a polícia depois. O Rob também corroborou essa informação. Ele disse à polícia num interrogatório que cerca de 1 mês antes, quando ele se encontrou com a Jennifer no cinema Drive-In, ela tinha dito que estava grávida e que o filho era dele. Claro que ele não falou nada sobre a sugestão de aborto, mas ele deixou escapar que um filho seria um grande inconveniente, já que ele tinha uma namorada por quem ele era apaixonado e com quem ele morava. Então, por que você estava transando com a sua ex-mulher, Homens. E mulheres, porque a Jennifer também, Muito complexo esse caso. Quando o Rob foi interrogado novamente, alguns meses depois, já na presença de um advogado, ele mudou a versão das coisas e disse que não tinha acreditado que a Jennifer estivesse realmente grávida. Sem o útero da Jennifer e com o corpo bastante decomposto por ter ficado 6 dias sem nenhuma roupa dentro do rio, não era possível comprovar se a Jennifer realmente estava grávida ou não. Não havia nenhuma evidência real disso, além do fato dela ter contado para a amiga, para a prima e para o ex-marido. A Jennifer não chegou a fazer nenhum exame de sangue ou ultrassonografia. Se ela descobriu que estava grávida mesmo, foi num teste de farmácia que ela deve ter jogado fora depois. Ou ela podia só desconfiar que estava grávida por estar com sintomas de gravidez ou menstruação atrasada, mas ainda não tinha feito nenhum teste, A gente não tem como saber. Mas de qualquer jeito, eu acho que independente dela realmente estar grávida ou não, dela ter mentido ou não, dela tá com falso positivo ou não, eu acho que o que faz diferença é que ela falou pra muita gente que ela estava grávida. Sim, inclusive pro Rob. É possível até que o James tenha descoberto, vai saber? Sim, também. Foi dito por especialistas forenses de Dallas que não havia nenhuma evidência de que o útero da Jennifer tivesse sido cortado ou retirado pelo assassino. Provavelmente era um resultado da decomposição o útero dela estar faltando. Os examinadores forenses concluíram que o útero e outras partes desaparecidas do corpo da Jennifer foram destruídas por tartarugas e peixes durante os 6 dias no Rio Vermelho. A amiga da Jennifer, a Jill, trouxe essa possível reviravolta chocante para esse caso. Infelizmente, nós nunca saberemos a verdade, mas independente de qualquer coisa, a Jennifer disse para o Rob que estava grávida e ele não gostou. Infelizmente, nesse caso, a falta de informações concretas e testemunhos conflitantes são coisas que acontecem bastante. Os rumores sobre o assassinato da Jennifer se espalharam absurdamente pelo condado. Por um breve momento, até correram fofocas locais de que o promotor distrital que supervisionava o caso da Jennifer, chamado Miles Porter, era o culpado pelo assassinato dela e que ele tinha até sido preso. Sendo que o Miles nunca tinha nem ouvido falar da Jennifer antes do caso cair lá no escritório dele. Ele não conhecia a Jennifer pessoalmente. Mas os rumores de que ele havia se envolvido romanticamente com ela e que ele até tinha sido preso por causa disso custaram o cargo do Miles. Caraca!
Porque ele era promotor só há 1 ano quando esse caso aconteceu e ele não conseguiu se reeleger depois. Então, assim, ele foi eleito promotor, passou 1 ano trabalhando, veio o escândalo aí do caso da Jennifer e na eleição seguinte, né, que foi 3 anos depois do caso da Jennifer, ninguém nem considerou votar nele, entendeu? Eu vou votar em alguém que eu acho que pode ter matado uma mulher, sabe? O Miles acredita que os moradores locais inventaram essa história porque tinham rancor dele por causa de um caso não relacionado que ele tinha processado. Hoje em dia, ele atua como advogado, mas ele ainda tem que lidar com rumores e fofocas porque grande parte da população ainda acha que ele pode ter algo a ver com o caso da Jennifer. É impressionante. Praticamente todos os moradores do condado de Fannin acreditam nisso, sendo que não existe nada que remotamente indique que o Miles pode ter conhecido a Jennifer. Mas aí, o cara deve ter sido um grande filho da puta pra ganhar essa fama do nada. Sim, sabe? claro. Se você for pesquisar esse caso, sei lá, no Reddit ou no Websleuths da vida, por exemplo, quando aparece algum morador do condado lá é pra falar, por que vocês não estão falando da teoria do Miles Porter? Por que vocês não estão falando nada do promotor que matou a Jennifer e tal? É muito bizarro. E isso é só pra vocês terem uma noção de como o assassinato da Jennifer impactou o condado de Fannin e como gerou tanto disse-me-disse, né? Afetou até o promotor. Porque parece uma cidadezinha, né? É uma cidade bem pequena. Nos dias seguintes à descoberta do corpo, o Rob ficou rondando a família da Jennifer o tempo todo. O que foi meio estranho, porque nos primeiros dias, quando ela estava só desaparecida, o Rob não tinha nem ligado para a família dela para ver se eles precisavam de alguma coisa. Ele não tinha participado das buscas, não tinha ajudado a procurar pela Jennifer, nem nada parecido. Aí, de repente, o Rob começou a aparecer na casa da avó da Jennifer e da irmã dela o tempo todo. A impressão que a Alyssa, a irmã da Jennifer, e o Jerry, o pai delas, tinha era que o Rob estava lá só para ouvir o que estava acontecendo, para saber tudo sobre as investigações em primeira mão. Ele só ficava na dele, sabe? O Rob só abriu a boca para perguntar algumas vezes a Alyssa quem ela achava que tinha matado a Jennifer, e para fazer algumas perguntas estranhas ao Jerry sobre o estado do corpo da Jennifer. Em certo momento, o Rob chegou a perguntar especificamente se a Jennifer estava nua quando foi encontrada. Aí todo mundo que estava no apartamento virou para olhar estranho para ele, porque era uma pergunta babaca, você perguntar isso pro pai da garota que acabou de morrer, e também porque todo mundo ficou curioso para saber como o Rob tinha conhecimento desse detalhe. Isso não tinha sido divulgado, né? Só as pessoas mais próximas da Jennifer sabiam que ela tinha sido encontrada nua no rio. Mas o Rob se desvencilhou assim dos olhares e das perguntas e foi embora logo depois. O Rob não ajudou em absolutamente nada. Ele realmente só se aproximou daquela família que ele conhecia desde criança para sondar sobre a cena do crime e sobre o estado do corpo. Durante o funeral da Jennifer, ele não se aproximou do caixão fechado onde estava o corpo dela, também não chegou perto da família, não quis falar nada sobre a ex-esposa, nem botar flores, né, no caixão, nem nada disso. O Rob só ficou num canto com os amigos, conversando e até rindo e brincando e tal. Já o James, o namorado da Jennifer, com quem a família dela nem tinha muito contato, ajudou a procurar por ela quando ela estava desaparecida. Ele também prestou condolências quando o corpo da Jennifer foi encontrado e estava arrasado no enterro dela. A Alyssa disse que ela não tinha gostado do James nas poucas vezes em que eles tinham se encontrado antes, mas que depois da morte da irmã, viu que ele realmente parecia se importar com a Jennifer. Foram 2 reações bem diferentes, né? Bem opostas dos 2 homens na vida da Jennifer. Nossa, os 2 suspeitos. A Alyssa e o marido dela estão até produzindo um documentário hoje em dia sobre a morte da Jennifer. E eles têm contato com o James até hoje. Já entrevistaram o James para o documentário e tudo.
Já o Rob se afastou completamente e só fala desse caso através do advogado dele. O James ligava periodicamente para a polícia, perguntando se tinha alguma novidade no caso, querendo saber se eles ainda estavam investigando ativamente, se estavam fazendo, o trabalho que se espera deles. Pode realmente ser um sinal de que ele se importava com a Jennifer, ou esse pode ter sido um meio que o James encontrou de sondar sobre o caso, sem ser tão óbvio quanto o Rob. Até porque, apesar do James ter um álibi, tem alguém que pode ter visto ele em Bonham na noite em que a Jennifer desapareceu. O irmão do Jerry e tio da Jennifer, chamado Roger, afirmou que estava na frente de casa naquela noite depois que tinha acabado de ver Família Soprano na HBO. Eram 7:50, mais ou menos, quando ele viu o Jeep da Jennifer passando com ela ao volante. Poucos segundos depois, o tio afirma ter visto o James na caminhonete dele, seguindo a Jennifer. O tio contou isso para o irmão, para o Jerry, e contou para a polícia também, mas nunca se soube se esse avistamento foi investigado ou se só deixaram para lá. Até porque esse tio, o Roger, só tinha encontrado com o James 1 ou 2 vezes antes da Jennifer desaparecer. Então, eu acho que a polícia ficou meio com o pé atrás, tipo, como você tem certeza que foi esse cara que você viu, né? Você mal conhecia ele, você não sabia nem qual é o carro que ele dirigia. No dia 11 de junho de 2002, o laptop da Jennifer, que já estava em posse da polícia há pelo menos 2 semanas, foi levado para ser analisado pelo FBI em Dallas. Nessa análise, o FBI descobriu uma coisa muito importante. Em 17 de maio, quando a Jennifer estava desaparecida há 5 dias, milhares de arquivos tinham sido excluídos do laptop dela. Como nada nesse caso tem uma cadeia de custódia clara, nós não temos como saber se o laptop já estava com a polícia ou se ele ainda estava na casa da avó da Jennifer quando isso aconteceu, no dia 17. Se ele estava na casa da avó, muita gente pode ter deletado os arquivos sem a senhorinha nem notar. Mas se o laptop já estava com a polícia, então isso quer dizer que alguém ali dentro apagou os arquivos. Eu ainda não contei para vocês, mas o tio do Rob era o investigador-chefe do caso da Jennifer. O nome dele era Detetive Kelly Warren e ele era, na verdade, casado com a tia do Rob. Eu não faço ideia se os dois eram muito próximos ou não, mas foi até ele quem interrogou o Rob. No vídeo do interrogatório ele parece bastante profissional, né? E se você escutar, você também vê que ele está sendo sério e profissional. Mas é aquilo, ele estava sendo filmado, então é lógico que ele ia saber como se portar no interrogatório do sobrinho. Mas tinha um conflito de interesse ali. A Jennifer aparentemente mantinha um diário nesse laptop, onde ela escrevia sobre o dia a dia e os sentimentos dela. O diário podia ser útil para que a gente soubesse, do ponto de vista da Jennifer, como estava a relação dela com os 2 homens, principalmente com o Rob, depois que ela falou da gravidez para ele. E também seria bom para saber se ela tinha planos de encontrar com um dos 2 na noite em que ela sumiu. Provavelmente, o FBI tem uma cópia dos dados que eles extraíram desse laptop lá nos arquivos deles. Eu acho que é comum eles ficarem com um backup dos dados que eles examinam. Mas eles devolveram o laptop, depois da análise, para o gabinete do xerife do condado de Fannin. E o laptop simplesmente desapareceu. É por isso que eu estou falando, do backup do FBI. Se um dia quiserem analisar o conteúdo do laptop, o FBI deve ter lá esse backup guardado, porque o laptop sumiu e não foi encontrado até hoje. E o pior é que essa não foi a única evidência que desapareceu ou que foi negligenciada e acabou até estragando nesse caso. No início de 2003, um homem chamado Jack Atkinson encontrou um molho de chaves jogado no meio de uma estrada. Naquele chaveiro havia a chave de um Jeep e cerca de 10 outras chaves aleatórias.
O Jack, então, fez o que as pessoas locais costumam fazer quando encontram objetos perdidos. Ele colocou as chaves penduradas em um prego na varanda da frente da casa dele e ligou para a polícia avisando o que ele tinha encontrado e onde tinha deixado para que os policiais fossem buscar. Aparentemente, isso era bem comum, né, nessa cidade. Interessante. A polícia demorou muito para ir até a casa do Jack. E quando os policiais finalmente apareceram por lá para pegar as chaves, elas tinham desaparecido. O Jack era um senhorzinho que, assim, não tem nada a ver com o caso, né? Ele só realmente foi alguém que achou aquelas chaves. Não sabia o que tinha acontecido com as chaves. Ele só tinha deixado elas lá penduradas no prego e seguiu com a vida dele. Quem as pegou ou como elas sumiram é um grande mistério. É claro que as chaves poderiam ser de qualquer um. Não é porque tinha uma chave de um jipe ali naquele chaveiro que significava que aquelas chaves tinham que ser da Jennifer. Mas as chaves da Jennifer nunca foram encontradas. E esse chaveiro que o Jack encontrou, segundo o pai da Jennifer, o Jerry, bate com a descrição do chaveiro da Jennifer. As chaves também foram encontradas pelo Jack jogadas na beira da estrada, perto do local onde o corpo dela tinha sido encontrado. O assassino pode ter jogado as chaves da Jennifer pela janela quando estava indo embora do local. Ele pode até ter entrado no próprio carro, visto que as chaves da Jennifer estavam por ali e resolveu se livrar delas. Só abriu a janela e tacou a chave lá fora. O Jerry, o pai da Jennifer, continuava fazendo as suas caminhadas e buscas perto do local onde o corpo da Jennifer foi encontrado. E na primavera de 2003, quase um ano depois do corpo da filha dele ter sido encontrado, o Jerry estava caminhando na beira do rio com um amigo e ele encontrou roupas femininas no local. Havia uma blusa, um sutiã e um short jeans por ali. O Jerry se perguntou se aquelas poderiam ser as roupas da Jennifer e alertou o xerife. A polícia coletou as peças de roupa e as colocou numa caixa. Depois de algum tempo, a família Harris questionou o que tinha sido feito com aquelas roupas. Se a polícia tinha feito alguma análise, algum teste, ou se tinham descoberto alguma coisa. Mas as roupas, para variar, tinham sumido. Um policial até pegou umas outras peças de roupa que nem tinham nada a ver e disse que ia mandar testar, mas aquelas não eram as roupas que o Jerry tinha encontrado, sabe? Então ele ficou muito frustrado com essa situação toda. Já é a terceira vez que perdem coisa nesse caso. As roupas que a Jennifer estava usando quando ela saiu da casa da Christie no dia 12 de maio eram diferentes das roupas que o Jerry encontrou na beira do rio. Então, pelo menos as chances eram pequenas daquelas roupas serem uma pista importante. Mas podiam ter cuidado melhor da evidência e ter realizado alguma análise, né? Mesmo que só para eliminar aquelas peças, como parte do caso. Todas as evidências e arquivos desse caso foram muito maltratados. Ficava tudo armazenado em caixas de papelão num container. E quando chovia, entrava água dentro desse container. E com isso, as caixas todas foram se deteriorando. Sem contar as evidências que sumiram, como o laptop, as chaves e essas peças de roupa. Quando a morte da Jennifer estava completando o primeiro aniversário, várias reportagens sobre o caso foram feitas. Uma mulher chamada Deborah Lambert assistiu a uma dessas reportagens e procurou a polícia para contar algo que ela viu no dia em que a Jennifer desapareceu. A Deborah revelou que no Dia das Mães do ano anterior, que foi no dia 12 de maio de 2002, ela tinha visto uma garota com cabelos castanho avermelhados junto com 3 homens nas margens do Rio Vermelho, quando ela atravessava a ponte às 17 horas com a mãe dela. 2 dos homens seguraram a garota pelos cotovelos. Parecia que ela estava tentando fugir deles e os homens a estavam restringindo. A Deborah disse que ela fez contato visual com a garota que parecia aterrorizada.
A mãe da Deborah também viu aquela cena e comentou que parecia que aquela garota estava prestes a ser estuprada e morta. A Deborah não ligou para a polícia no momento do avistamento porque ela estava com muito medo de se envolver. O horário em que a Deborah e a mãe dela teriam visto isso acontecer foi por volta de 17 horas. O problema com esse relato é que a Jennifer deixou a casa da Christie por volta das 20 horas. Mesmo assim, essa era uma pista que ainda valeria a pena investigar, nem que fosse só para descartar a possibilidade. E se uma mulher estava sendo levada à força por 3 homens, mesmo que não fosse a Jennifer, seria bom descobrir se ela estava bem. Será que a Deborah Lambert poderia ter a resposta sobre quem matou a Jennifer Harris? Vou te falar, eu não acredito na história dessa Deborah, não. Porque eu não consigo conceber uma pessoa que vê uma mulher ser arrastada por 3 homens, Sim. ter a impressão que ela tá pra ser morta e estuprada, Sim. e não faz nada. Espera um ano. Aí quando faz um ano, se fosse verdade, teria ligado antes, teria ligado na hora, teria ligado no dia seguinte, quando tava procurando a mulher, não sei, sabe? Sim, até porque existe denúncia anônima, né? Então Existe ela não denúncia precisava anônima. se identificar. Então, sei lá, não tô falando que ela é mentirosa ou não, ela pode ter visto sim, ela pode ter visto uma outra mulher, ela pode ter visto a própria Jennifer, mas eu não consigo acreditar por causa disso, sabe? Você que tá ouvindo, você acha normal isso? A pessoa vê uma mulher sendo arrestada por 3 pessoas, ter a impressão de que ela vai ser assassinada ou estuprada, e você não vai... Eu não tô falando pular lá na frente, né? Não, é. Impedir, partir pra cima. Não, mas... Ó, chegar no primeiro telefone, bater na casa de alguém, era 2000, não sei se todo mundo tinha celular. Mas ligar, olha, eu acabei de ver isso tá acontecendo, Sim. foi ali naquele local, entendeu? Sim, E eu concordo. Por isso que eu tenho muita dificuldade de acreditar no que essa mulher relatou. 1 ano e meio após o assassinato da Jennifer, os Texas Rangers iniciaram sua própria investigação sobre o caso. Eles entrevistaram a Deborah Lambert novamente e a história dela era a mesma. Ela foi detalhada sobre a garota ruiva e sobre os 3 caras, dizendo que 2 deles usavam jeans e um estava de short. A Deborah foi convidada a olhar uma lista de fotos para ver se ela reconhecia algum dos homens com quem a mulher estava. E ela deixou bem claro que um dos homens que ela viu era o Rob Holman. É importante frisar que nós não temos como saber como foi feito esse reconhecimento. Se tinham várias fotos de homens parecidos com o Rob, ou se ele se destacava no meio de caras negros e latinos, por exemplo. Aí seria muito fácil você apontar para o cara branco gordinho do Texas, entendeu? Uhum. Mesmo assim, a Deborah pode ter sido uma oportunidade perdida para potencialmente resolver o assassinato da Jennifer. Eu não acho que podiam ter simplesmente desconsiderado o relato dela. Deviam pelo menos ter investigado, sabe? Ao mesmo tempo, eu acho que o Rob não precisaria de ajuda ou de cúmplices para matar a Jennifer. Ele podia atraí-la sozinho para algum lugar remoto e cometer o assassinato. Sem contar que se o Rob realmente tivesse com outros 2 caras naquela noite para cometer o assassinato ou não, ele poderia ter forjado um álibi melhor, porque qualquer coisa é melhor do que dizer eu dirigi por 5 horas sem rumo por aí quando a minha ex-esposa foi assassinada, né? Uhum. A Deborah e a mãe dela já faleceram, então ninguém tem como interrogá-las novamente. O Rob, seguindo o conselho do seu advogado, não falou com os Texas Rangers. Os Rangers suspenderam a investigação em 2005. O relatório oficial deles disse que nenhuma evidência física, causa específica de morte ou testemunhas críveis ligam qualquer pessoa em particular ao crime. Portanto, não temos nenhum suspeito. Nos últimos 8 anos, Daryl Parker tem trabalhado com a família Harris para tentar solucionar o assassinato da Jennifer. Ele era tenente no gabinete do xerife do condado de Fannin e hoje em dia atua como investigador particular, sem nunca ter cobrado 1 centavo do Jerry Harris. O Daryl acredita que as evidências apontam diretamente para o Rob,
mas ele nunca conseguiu conectar fisicamente o Rob e a Jennifer na noite em que ela desapareceu. E por algum motivo, ele espera que a Rhonda Fitzwater possa fazer essa conexão entre os dois. Vocês já ouviram esse nome. A Rhonda foi a mulher que encontrou o Jeep da Jennifer abandonado na estrada. Lembra? Uhum. Durante anos, o Daryl Parker acreditou que havia mais alguma coisa não contada na história da Rhonda. Ela afirma, no entanto, que ele está redondamente enganado. Ela não viu a Jennifer, não viu o Rob, não viu ninguém dentro ou próximo do Jeep. Ele já estava estacionado ali quando ela notou aquele carro. Eu não faço ideia do porquê o Daryl cismou com a Rhonda em particular, mas ele coloca todo o peso da resolução desse caso na mulher, e ela não tem nada a acrescentar. Só que ela viu o Jeep estacionado 2 noites seguidas, e isso a gente já sabe. Enquanto isso, os policiais, incluindo o próprio Daryl, descartaram completamente o relato da Deborah e da mãe dela porque o horário aparentemente não se encaixava com a hora que a Jennifer saiu da casa da amiga. Você estimar um horário ou até um dia errado é mais comum do que você esconder informações, como o Daryl acha que a Rhonda está fazendo. A Rhonda não teria nada a ganhar com isso. E eu também não acho que a Deborah teria nada a ganhar inventando uma história esquisita dessa 1 ano depois, né? Que ainda faz ela parecer como uma pessoa que não se importou. Era muito mais provável a Deborah ter errado o horário do que ter errado o que ela testemunhou. E a coitada da Rhonda já declarou tudo que ela viu e pronto, fim da história. Eu realmente não acredito que a Rhonda está escondendo nada e nem sei por que os investigadores particulares cismaram com isso. Quando o corpo da Jennifer foi encontrado, havia uma lama azulada sobre ela. E, de acordo com os pescadores locais, há apenas 2 lugares em vários quilômetros onde essa lama aparece. E, por acaso, um desses 2 lugares era um pedacinho da margem do Rio Vermelho que ficava no condado de Fannin. Na mesma noite em que a Jennifer desapareceu e foi assassinada, 12 de maio, nesse pedaço da margem do rio onde existe a lama azulada, uma cabana pegou fogo. Essa cabana ficava só a 200 metros do local onde o corpo da Jennifer foi encontrado. Os investigadores particulares que trabalham para a família Harris, inclusive o Daryl, que eu acabei de falar, acreditam que a Jennifer foi encontrar o seu assassino na cabana, que ela foi morta ali dentro e que depois o assassino colocou fogo na casa para destruir as evidências do crime. É uma baita coincidência que uma cabana no meio do nada tenha pegado fogo próximo ao local onde o corpo da Jennifer foi encontrado na mesma noite que ela morreu. Tinha chovido naquela noite em questão, quando a cabana pegou fogo. Ela era uma cabana velha de madeira que não tinha nem eletricidade. Como a madeira estava molhada, um incêndio não poderia ter começado de forma acidental. Uma investigação foi feita e o Corpo de Bombeiros determinou que aquele foi um incêndio criminoso. Mas eles não tinham conseguido descobrir qual foi o estopim do incêndio, o que foi usado para começar aquele incêndio. Talvez fosse um cigarro, mas isso não era certo. Só lembrando, quem é que falou que tinha saído para comprar cigarro e bebida e ficou rodando por 5 horas naquele dia? Ok. Só o que era certo, de acordo com o relatório dos bombeiros, é que alguém tacou fogo naquela cabana intencionalmente. Enquanto os bombeiros estavam nessa cabana tentando apagar o incêndio, o chefe dos bombeiros foi contatado porque havia outro incêndio acontecendo a poucos quilômetros de distância. Esse segundo incêndio foi na propriedade de uma família chamada Brinley. O Sr. Brinley estava em casa, com a esposa e os filhos, quando ouviu um barulho de carro lá fora. Ele saiu e viu uma caminhonete se afastando de uma pequena estrutura de armazenamento que ficava na propriedade dele. Tipo um quartinho, sabe? Um shed, Enquanto essa caminhonete se afastava, a estrutura começou a pegar fogo.
Ele chamou os bombeiros e os voluntários apareceram e conseguiram conter um incêndio naquele pequeno local, sem deixar que ele se espalhasse até a casa da família. A pequena estrutura, assim como a cabana perto do rio, foi totalmente destruída pelo fogo. E esse outro incêndio também foi um incêndio criminoso. Será que esse segundo incêndio aconteceu para dividir a atenção e os recursos dos bombeiros? Será que nenhum dos incêndios tem relação com a morte da Jennifer ou será que os investigadores particulares estão certos? O interessante é que logo no início das investigações, quando a Jennifer era só uma pessoa desaparecida, o Rob tinha concordado em levar a polícia pelos locais onde ele e a Jennifer costumavam se encontrar e por onde ele tinha passado na noite em que ela sumiu, quando ele ficou dirigindo. E ficou bem claro para os investigadores que a Jennifer e o Rob costumavam se encontrar em estradas mais desertas, tipo a estrada onde o Jeep dela foi encontrado. Aí, geralmente, a Jennifer estacionava o Jeep e passava para o carro do Rob, e os dois iam para algum lugar fazer sexo. Às vezes ele parava o carro numa área deserta, às vezes era perto do lago, às vezes perto do rio. Dizem, inclusive, que aquela área onde ficava a cabana era um dos lugares onde eles costumavam se encontrar, um dos lugares preferidos do casal. Talvez os dois tenham ido até lá e a Jennifer acabou morrendo naquele lugar. Será que era por isso que a Jennifer estava nua? O corpo dela pode ter sido colocado na água ali, onde tinha aquela lama azulada, e a corrente o levou até o local onde ele foi encontrado depois, a menos de 200 metros de distância. Em 2012, um dos investigadores que trabalha para a família Harris, o Daryl Parker, levou uma equipe até o local onde ficava a cabana para investigar o local em busca de pistas. A equipe fez uma varredura de 3 a 4,5 metros em torno do local onde ficava a cabana, além de drenar um poço próximo e cavar na lama azulada na margem do rio. Mas não encontraram nada. Para mim, o que não faz muito sentido é que, se uma pessoa acabou de cometer um assassinato na cabana e desovou um corpo ali perto, a pessoa não vai tacar fogo na cabana e correr risco de atrair os bombeiros e a polícia e a atenção do condado todo para lá, como aconteceu. Só se ele realmente começou outro incêndio logo depois para tentar dividir a atenção, num lugar onde nada acontece, de repente tem um assassinato e 2 incêndios criminosos na mesma noite. É para ficar meio desconfiado, sim. Em 2016, Mark Johnson concorreu ao cargo de xerife do condado de Fannin e fez uma promessa ao pai da Jennifer, o Jerry, que se ele ganhasse, reabriria a investigação do caso e faria de tudo para encontrar o assassino. O Mark ganhou a eleição e assumiu o cargo em 2017. Ele cumpriu a promessa e reabriu o caso no seu primeiro dia como xerife. Assim que ele pegou os arquivos para analisar, o que ele encontrou foram informações limitadas e algumas evidências que haviam sido danificadas e destruídas pela entrada de água no container de armazenamento. É muito frustrante. Quando entrei e peguei a pasta daquele caso e comecei a examiná-lo, tive vontade de sentar e chorar. É provavelmente um dos trabalhos policiais mais desleixados que eu já vi. E isso realmente me chocou quando eu comecei a analisar, disse o Mark. As evidências foram maltratadas devido à falta de experiência e treinamento dos policiais em 2002. Mas o Mark tentou não desanimar. Ele sempre tentou trazer mais holofotes para o caso, ele estabeleceu um pequeno esquadrão para analisar casos arquivados e até colaborou diretamente com o programa de TV 48 Horas da CBS, que fez um especial sobre o assassinato da Jennifer, e ele ainda ajudou o detetive particular contratado pela emissora a se inteirar sobre a investigação. Esse detetive particular se chama Joe Moura, e após analisar os arquivos, ele acredita que a investigação original do assassinato da Jennifer foi extremamente fraca.
Todas as provas que existem no caso são circunstanciais. O Joe não acredita que a cabana que pegou fogo era o local do assassinato da Jennifer, porque apesar do incêndio ter atraído muita atenção, o corpo dela não foi encontrado quando a cabana estava pegando fogo, quando os bombeiros, quando todo mundo estava lá. Ele também acha que o alinhamento fotográfico feito com a Deborah Lambert não foi conduzido corretamente, mas os Texas Rangers não comentam sobre casos não resolvidos. Depois que a CBS retratou o caso em seu programa de TV 48 Horas, a polícia recebeu uma denúncia de uma pessoa que disse que, na época do desaparecimento da Jennifer, em maio de 2002, ele tinha visto um morador local de Bonham parado perto do Rio Vermelho com 2 grandes sacos de lixo. O informante ainda mencionou que o homem tinha uma van e fugiu rapidamente após ser visto. A polícia, porém, alegou que não tinha mais como confirmar essa história. Enquanto eu escrevi esse roteiro nessa última semana, o caso teve mais um desenvolvimento bem triste. Há 4 dias atrás, o Jerry, o pai da Jennifer, cometeu suicídio. O Jerry deixou 3 cartas. Uma delas era endereçada ao Mark Johnson, que ainda é o xerife do condado de Fannin até hoje. Na carta, o Jerry explicou que ele estava cansado de lutar contra os problemas de saúde que ele tinha e contra a tristeza que o havia dominado nesses últimos 22 anos. O local do suicídio, o estacionamento próximo ao escritório do xerife, foi escolhido pelo Jerry para tornar as coisas mais fáceis para os socorristas. E também porque ele não queria que a família dele fosse a primeira a chegar em casa, por exemplo, e encontrar o corpo. O Jerry morreu devido a um ferimento auto-infligido por uma arma de fogo. Ele passou 22 anos esperando por respostas e procurando o assassino da filha. Infelizmente, ele não foi capaz de testemunhar qualquer justiça antes da sua morte. O Jerry morreu acreditando que a Jennifer estava grávida quando ela foi assassinada e que ela foi morta por causa disso. Nesse caso, o assassino provavelmente seria o Rob. Em janeiro de 2003, apenas 8 meses após o assassinato da Jennifer, o Rob se casou com a namorada que ele tinha naquela época e os dois estão casados até hoje. Eu acho, que se a Jennifer estivesse viva e grávida, tinha grandes chances desse casamento não ter acontecido. Eu fico muito surpresa também sobre como deixaram o James Hamilton para lá com tanta facilidade. Ele parecia ter ficado obcecado pela Jennifer, pediu ela em casamento e foi rejeitado várias vezes. Era um homem violento e foi deixado por ela quando o negócio deles faliu. Talvez o James ainda tivesse descoberto que a Jennifer queria voltar para o ex-marido, ou ela tenha dito para ele que estava grávida do Rob. Aí o James também teria motivos para assassinar a Jennifer. Segundo o Jerry, o James ainda ligou para ele 2 meses após a morte da Jennifer, perguntando sobre a apólice do seguro de vida dela. A própria Cindy, a ex do James e mãe dos filhos dele, acredita que ele deve ter assassinado a Jennifer. Ela disse que, quando o James ligou para ela em maio de 2002 para contar que a Jennifer estava desaparecida, ela esperava que a Jennifer tivesse, na verdade, se escondido para fugir do James. Aí, depois de quase uma semana, o James ligou para Cindy novamente, dessa vez para avisar que o corpo da Jennifer tinha sido encontrado e que ele era o principal suspeito. Inclusive, ele usou essas palavras exatas para falar com a Cindy. Ok. É claro que ela ficou apavorada e ela acredita firmemente que o James escapou impune. Ela reza constantemente pela família da Jennifer e se lembra dela como uma mulher com um coração e uma alma lindos que não merecia o que aconteceu com ela. A Cindy também me disse que uma vez o James tinha dito para ela que ele tinha experiência militar e saberia como enganar um polígrafo e como cometer um crime sem ser pego.
Eles também passaram pela margem do Rio Vermelho em certa ocasião e o James comentou com a Cindy como ali seria o lugar ideal para se livrar de um corpo. Que passeio romântico. Isso antes da Jennifer? Antes da Jennifer desaparecer, tipo... Ok. Talvez até anos antes. Uhum. É claro que isso ficou gravado, né, na mente da Cindy. Esse tipo de comentário esquisito. Eu acho que os investigadores compraram o álibi do James, de que ele estava com um amigo no McDonald's a mais de 80 quilômetros de distância, muito facilmente. Eu não sei se falaram com esse amigo, se pediram recibo do lanche, se pediram imagens de vigilância do McDonald's, se conversaram com funcionários ou se eles simplesmente aceitaram a palavra do James e pronto. Nessa investigação tudo é possível, né? A investigação desse caso foi muito falha desde o início. E se as autoridades tivessem abordado a questão de forma diferente, poderiam até ter obtido mais resultados com os interrogatórios que eles fizeram com o James e com o Rob. Eu nunca vi um policial começar um interrogatório com alguém sobre uma pessoa desaparecida, lendo os direitos do interrogado e dizendo que ele tem direito a um advogado e que ele pode permanecer calado e tal. Que eu saiba, isso, né, só é feito quando a pessoa está sendo presa, e não quando você quer conversar com alguém. Para mim, isso não fez nenhum sentido, e foi algo muito ridículo. Você perdeu a cooperação do cara, né? Exatamente. Eu tava pensando numa terceira possibilidade. A gente tem 2 suspeitos, né? Principais, né? Um bem mais do que o outro, inclusive, né? Sim. Mas a minha ideia, se ela realmente estava grávida e o Rob mandou ela fazer um aborto, e ela foi fazer um aborto numa clínica esquisita e morreu na clínica, sabe? E aí quem matou e quem se livrou do corpo foi a galera da clínica. Não necessariamente com a participação do Rob. Ele pode ter participado também, mas não precisa. E aí ele realmente podia ter estado longe. Mas ele sabe o que aconteceu, então por isso que ele fica afastado. É mais uma teoria, só pra jogar... Ok, eu acho até que seria uma boa teoria, mas será que a clínica, os médicos, sei lá, iam estar trabalhando no domingo, 8 horas da noite, no Dia das Mães? Eu disse clínica, mas às vezes não é uma clínica. Às vezes é um Mesmo não sendo porão, uma clínica. sabe? Às vezes é um lugar meio esquisito, sabe? No domingo do Dia das Mães, 8 horas da noite? Pode ser que sim, mas assim, eu acho... foi só uma terceira teoria pra jogar, né? Uhum. É aquilo, eu não acredito muito que a pessoa que cometeu isso era um gênio do crime. Não, também acho que não. Que, por exemplo, eu vou largar o corpo, mas eu vou tacar fogo aqui, mas eu vou pensar que se eu tacar fogo aqui eu posso chamar a atenção. Não, eu acho que a pessoa deve ter jogado o corpo, deve ter tacado fogo, e não que ela era tão esperta de que, isso na verdade é contraproducente e tal. Realmente alguma coisa deve ter acontecido ali e ela resolveu tacar fogo porque sim, porque as evidências estavam ali. Eu acho interessante que você falou, acho que isso não estava na versão 1.0 do roteiro, do tio do Rob. Sim, ser policial. O chefe da investigação, inclusive. E por mais que ele pareça profissional, como você falou... No vídeo. É aquilo, se o cara não quer, ele não acha, né? Então não é à toa que só tem coisas circunstanciais, sabe? Não é à toa que sumiu um monte de coisa. Pelo amor de Deus, né? Se as coisas sumiram, isso tem um suspeito claro de quem fez as coisas sumirem. Mas assim, dava pra ser mais sutil. Ele que vai interrogar o sobrinho, então ele sabe que pergunta ele não deve fazer, né? Pro sobrinho também não falar mais do que precisa. Exatamente. Sabe? A gente sabe como um policial sabe se portar nessas horas. Sabe o que falar pra polícia. Então, acho que deve ser uma situação parecida. Ele sabe o que ele deve perguntar pro sobrinho e o sobrinho vai dar uma resposta meio blasé. E ele não vai insistir. Ele não vai insistir. Você ficou dirigindo 5 horas? Tá bom, então, né? Não vou mais pressionar sobre isso. Dirigiu por onde? Passou por onde? O que você fez? Eu também não acho que o Rob ia expressar tão claramente a preocupação dele com essa falta de álibi se ele não estivesse falando com o próprio tio, né? Tipo, ele não ia chegar falando, então, eu tô meio nervoso porque eu não tenho um álibi, eu só fiquei dirigindo por aí e tal, sabe? Se ele estivesse falando com outro policial. Mas como ele tava falando com o tio, e ele chegou já falando isso logo de cara, assim, eu acho que foi exatamente por isso, porque, tipo, ele sabia que podia confiar, entendeu? O tio sabia o que pressionar, o que não pressionar.
E aí parece que tem um suspeito muito claro, mas qualquer coisa que a gente acha é circunstancial. Uhum. A Alyssa, a irmã mais nova da Jennifer, e o marido dela, Barry, vão continuar trabalhando com os investigadores para tentar descobrir quem matou a Jennifer e conseguir fazer justiça. O assassinato da Jennifer Harris permanece sem solução. A família Harris, a cidade de Bonham, o condado de Fanning e todos os investigadores do passado e do presente têm as suas teorias, pessoas de interesse, suspeitos e depoimentos de testemunhas que levam a conclusões diferentes. O assassinato da Jennifer está listado como um caso não resolvido dos Texas Rangers e continua aberto no gabinete do xerife do condado de Fanning. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Inês Amaral. Muito obrigada, Inês, pelo seu apoio e por você escolher ajudar o Detetive do Sofá. É graças a pessoas incríveis como você que eu posso contar esses casos bem longos e dar bastante trabalho para o Alexandre editar. Fazer, 15, 16 páginas de roteiro, porque eu falei pra ele que eram 15, mas na verdade eram 16. Então, muito obrigada. E se você também gosta de casos longos, e gosta desse podcast, e gosta da gente, e quer se tornar um apoiador pra gente continuar te trazendo esses roteiros gigantes e casos mais desconhecidos e bem detalhados, é só você procurar o Detetive do Sofá lá no Orelo ou no Apoia-se. E para quem entende inglês e quem quiser se aprofundar mais, talvez conhecer mais detalhes desse caso e escutar até os pedacinhos assim no interrogatório do Rob, do James e as entrevistas com os membros da família da Jennifer e tal, existe um podcast chamado Final Days on Earth. E a segunda temporada desse podcast tem 12 episódios, e esses 12 episódios são falando exatamente sobre o caso do assassinato da Jennifer. É bem interessante, principalmente porque tem esses trechos, né, de interrogatórios, e tem trechos de entrevistas com várias pessoas diferentes, com investigadores, com o xerife, com a irmã e o pai da Jennifer. E então, assim, é bem legal. São 12 episódios, mas eles não são episódios muito longos, assim, não passa de 1 hora. E o podcast é feito por uma jornalista chamada Claire, que era produtora do 48 Horas, né? O programa de TV que fez o especial sobre o caso da Jennifer. E então ela visitou o local, ela andou por lá e esteve em vários pontos importantes desse caso, no lugar onde o corpo foi descoberto, no lugar onde a cabana pegou fogo. E ela dá muitos detalhezinhos, assim, que, lógico, não caberiam num episódio de 1 hora e pouca do Detetive do Sofá. Quem você acha que é o responsável pelo assassinato da Jennifer Harris? O ex-marido dela? O Rob? Ou o ex-namorado e ex-parceiro de negócios James? Me encontra nas nossas redes sociais, @Detetive do Sofá, e me conta qual é a sua teoria preferida. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.